Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nós estamos no vídeo 11. Este é o segundo... Estamos no capítulo 11 e esse é o segundo vídeo. Não se conclua aqui que eu levasse todo o resto da minha vida a quebrar a cabeça dos outros, nem a esconder-lhes os chapéus. Mas opiniático, quer dizer, teimoso, orgulhoso, opiniático, egoísta e algo contemptor dos homens, isso fui. Contemptor não é contendor. A gente vai falar sobre isso no final, mas aqui é o que despreza os outros, né? Mas algo contemptor dos homens, isso fui. Se não passei o tempo a esconder-lhes os chapéus, alguma vez lhes puxei pelo rabicho das cabeleiras, né? Outro sim, afeiçoei-me à contemplação da injustiça humana, inclinei-me a atenuá-la, a explicá-la, a classificá-la por partes, a entendê-la, não seguindo um padrão rígido, mas ao sabor das circunstâncias e lugares. Quase que um prazer estético aí de ver as injustiças humanas, né? Me lembra vagamente o conto Causa Secreta. Tem aqui no canal. Só me lembra, mas é um ótimo conto do Machado de Assis se você ainda não leu. Minha mãe doutrinava-me a seu modo, fazia-me decorar alguns preceitos e orações, mas eu sentia que, mais do que as orações, me governavam os nervos e o sangue. E a boa regra perdia o espírito que a faz viver para se tornar vã fórmula. Uma lição de vida, assim, tipo, vale... essa frase vale o... Já dá pra fechar o livro. Já dá pra fechar o livro. Vamos lá. Lembrei que num dos vídeos anteriores nós estávamos falando sobre a forma da... Não é retórica. Vamos ver se eu acho aqui. Puxa vida, não é... eu esqueci. Mas funciona, né? A gente falou sobre... Deixa eu só colocar o meu celular aqui no silencioso. A gente falou sobre etiqueta também, né? Lembra? Então vamos lá, se você não assistiu, há um modo de falar, né? Há um modo de organizar o seu pensamento retoricamente que pode ser simplesmente um modo engessado, né? Você só tem o exterior da retórica, né? A retórica, tá quase me vindo a palavra, não é retórica, mas funciona para retórica também. A retórica ela é um bom falar, né? Mas se você mantém só as regras exteriores, ou seja, eu vou usar, em vez de falar dei para ele, não, vi ele, vai ter que ser ouvi, se eu falar vi ele, é um pecado mortal, esse tipo de coisa, você vai ter o exterior e o mais importante você não tem. E aí, lembre-se que naquele vídeo eu falei sobre etiqueta, né? Etiqueta, ela é criada para que haja uma boa convivência entre as pessoas, né? Então, se eu saio batendo a porta, poxa, isso atrapalha os outros. Então é de bom tom que eu feche a porta com mais cuidado, né? Mas se é uma etiqueta por mero decorar regras, tenho que sentar desse lado, tenho que sentar desse lado, mostrar essa parte da cara, outra parte da cara, a gente está vendo que aquilo que foi criado com um propósito acaba ficando só a casca, mais ou menos como uma cigarra. A cigarra quando morre, né, apodrece, e você olha, ela tá perfeita. Se você abrir, ela tá totalmente oca, porque ela tem um exoesqueleto, né? Então, essas coisas parece que funcionam assim, né? Se você não cuidar, e esse bem falar, e agora eu lembrei, o narrador falava das regras do bem narrar, então isso está no capítulo Transição, viu como é que as coisas voltam na nossa mente? Quando ele falava assim, eloquência, né? Eu falei retórica. A eloquência que há uma genuína e vibrante de uma arte natural e feiticeira, e outra que é engomada, tesa e xoxa, vazia, né? Exatamente como a casca de um desses insetos, né? Então, se for isso, você perdeu o... Como é que se diz?
o ponto mais importante da coisa, né? Então, o ponto mais importante da retórica, o ponto mais importante do bem narrar, o ponto mais importante da eloquência, o ponto mais importante da etiqueta. E aí você só tá com aquela casca e aí fica... Você pode, inclusive, usar aquela casca pro oposto, que eu quero dizer. Você usa a etiqueta para de algum jeito humilhar os outros, e aí é o oposto do conviver, né? E aqui ele leva esse pensamento para um patamar superior ainda, que é a boa regra perdida ao espírito, que a faz viver para se tornar vã fórmula. Então você tem lá, por exemplo, os mandamentos. Eu não posso tocar nisso daqui, né? Mas tem um porquê você não pode tocar nisso daqui. Né? Tem um motivo um motivo muito claro, e esse motivo é motivo espiritual. A regra, ela só surge por digamos assim, por obediência a esse motivo espiritual. E aí o que você faz? Você ignora esse motivo espiritual, às vezes você nem chega a conhecer, e você tem essa regra estúpida que é não toque aqui. Que regra mais estúpida é essa? Que regra mais idiota é essa, né? Perceba, o que as grandes regras morais fazem? Elas fazem com que você não seja controlado por um animal que não sabe o que fazer, né? Como ele, que era controlado pelos nervos e pelo sangue. Eu dei aqui o exemplo, né? Você tem a mulher que você ama de todo o teu coração. E aí tem essa regra moral da fidelidade a esta mulher, né? E por que existe essa regra da fidelidade? Para que você se dê bem no final das contas. Para que você continue amando a mulher, né? Para que você não a engane, porque a partir do momento que você começa a enganar, ela começa a se distanciar de você. Não que ela saiba ou até mesmo pressinta, você não consegue ficar perto dela, porque há mentira entre você e ela, né? E por um monte de outros motivos, né? Sem essa regra moral, o que você vai fazer? Você ama essa mulher com todo o teu coração, aí você vai numa festa, tá lá uma mulher com uma sainha curtinha, vocês estão dançando, você olha pra ela, ela olha pra você, você sente o sangue subir ou descer. Aí o que você faz? Você, seguidor do teu próprio sangue e seguidor dos teus próprios nervos, vai lá, tem uma noite de prazer e depois você perde, né? Então, não é uma questão moral, tipo assim, você tem que fazer isso, não fazer. É uma questão de ser inteligente, é uma questão de ser esperto, né? Se você é esperto, você não vai fazer isso, né? Você tem que ser muito burro para machucar profundamente a mulher que você ama tanto, né? Agora perceba, se eu me atenho ao exterior, né? Então assim, não posso trair minha esposa, mas eu não entendo isso profundamente e começo a ficar frustrado que eu não posso ir a uma festa, fazer aquelas grandes orgias, né? Participar de bacanal, esse tipo de coisa, e começo a tratar mal a minha mulher, e sei lá, começo a bater na minha mulher. Que raio de regra é essa? Né? Tudo bem, eu não toco as outras mulheres, porque eu sei que é proibido e sei lá, vou pro inferno, né? Mas que regra mais estúpida? Percebeu? É exatamente isso que o narrador nos diz aqui, né? Mas eu sentia que mais do que as orações me governavam os nervos e o sangue. E aí oração é só ficar repetindo um monte de palavra. Ir para a igreja é só para um lugar chato, né? E a boa regra perdia o espírito que a faz viver para se tornar uma vã fórmula. É só isso, né? E aí, infelizmente, a religião, para muitas pessoas, é só isso. É só um monte de regras, é só um monte de faça e não faça, né? Reze tantas vezes por dia, não faça isso, toque nisso, nisso não toque, nisso toque só quando for esse dia aqui, daí você pode tocar, mas isso daqui não. E aí esse monte de faça e não faça, e aí a gente entende muito, muito facilmente a crítica ferrenha que o ateu faz ao religioso, né? Você é preso a esse monte de regra, né? Mas se a regra é cheia de espírito, ela é o contrário de uma prisão, ela é liberdade. Já dizia Renato Russo, né? Disciplina é liberdade, né? Que quer dizer o quê? Eu não sou preso do meu sangue, dos meus nervos, né? Eu consigo fazer o que eu quero, realmente, né? Bom, de manhã, antes do mingau e de noite, antes da cama, pedi a Deus que me perdoasse, assim como eu perdoava os meus devedores. Mas entre a manhã e a noite fazia uma grande maldade. E meu pai, passado o alvoroço, dava-me pancadinhas na cara,
assim, tapinha, né, na cara, e exclamava a rir: "Ah, brejeiro, brejeiro!" Bom, brejeiro é aquele que é brincalhão, né? Um adjetivo bem leve. Assim, mas esse brincalhão gosta de quebrar a cabeça de escravos. Ai, ai, ai. Bom, vamos encerrar a leitura por aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre vocabulário, inclusive o contempto. Contempto, que é uma palavra interessante, né? Mas vamos voltar um pouquinho e ver a palavra com um pouquinho mais de calma. Opiniático. Opiniático é a mesma coisa que opinioso. Okay? Então é aquele que defende ou se apega obstinadamente às suas opiniões. Por isso que é obstinado e teimoso, né? É isso e pronto, né? Eu sou opinioso, eu sou guiado pela minha opinião, né? Posso ser guiado pelos meus nervos, pela minha carne, posso ser guiado pela minha opinião. Então eu fecho aquela história do cabresto, né? Eu tenho essa ideia agora, eu fecho, ou né, talvez às vezes nem um cabresto, né? Eu tenho a minha ideia aqui, fecho e fico olhando só para a minha ideia, né? Isso que é um opiniático, opinioso. Olha que legal, contemptor significa desprezador, né? E contempto significa desdém. Agora, não confunda com contendor e contenda. Contendor é aquele que luta, é aquele que, né, que enfrenta. Por exemplo, não tem exemplo aqui, eu só coloquei, ó, que é aquele que contende, né? Adversário, rival. Eu falo isso porque em inglês é uma palavra relativamente comum, contempt, né? E aí o brasileiro acaba se confundindo e pensa que contempt ou contempto tem a ver com raiva. Talvez um pouco, mas contempto é muito mais... não importa nada pra mim essa pessoa, né? Então, o que é o desprezo? Deixa eu ver se tem mais alguma palavra. E aí a gente viu por último o brejeiro, né? Que ou quem gosta de se divertir e divertir os outros, brincalhão, gozador. Que ou que tem como característica simpatia, vivacidade, por vez certa malícia. O sorriso brejeiro de um adolescente. Perceba como o adjetivo é bem leve, né?